E aí, gente, como é que vocês estão? Bom, espero que vocês tenham tido uma boa semana e hoje eu vim falar sobre um assunto muito legal. Vocês já ouviram falar sobre o Partido dos Panteras Negras? Se você já ouviu, fica assistindo o vídeo até o final que eu acho que talvez você possa descobrir coisas que você ainda não saiba. E se você ainda não ouviu, vem saber quem que são esses Panteras Negras. Bom, popularmente o Pantera Negra ele é conhecido como aquele personagem do filme, inclusive que a gente já teve aqui no canal. Mas os Panteras Negras eles também foram um partido nos Estados Unidos na época dos movimentos civis, dos direitos civis. E esse partido ele ficou muito conhecido. Só para dar um pouco de contexto histórico para vocês de quando mais ou menos isso se passou, mais ou menos 1960 estava um grande movimento nos Estados Unidos para poder conseguir os direitos civis dos negros, porque os negros eles estavam sendo massacrados principalmente pela polícia. Claro que majoritariamente esses acontecimentos eram no sul. E aí, um grupo, especificamente dois amigos, Bob Sale e Huey Newton, desculpa se eu não souber falar certinho, eles decidiram fundar um partido que tinha como principal objetivo se defender de todo esse massacre que os negros estavam sofrendo. E o partido teve o nome dos Panteras Negras. Uma curiosidade legal sobre isso já começa agora, que o nome do partido ele veio por conta de um grupo do exército de negros que se intitulava como Panteras Negras. E aí eles acabaram pegando esse nome justamente porque eles se identificavam com isso, essa questão de guerra, de luta e tudo mais, de se defender. Então, o Partido dos Panteras Negras ele nasceu em outubro de 1966, se eu não me engano, e ele durou aí por volta de uns 10, 15 anos. E a ideia principal quando esse grupo nasceu era para se defender, era para que os negros conseguissem se defender. O partido ele começou principalmente porque os negros eles queriam se defender e aí eles tomaram como essa defesa que eles andassem armados nas ruas para poder justamente passar uma imagem mais ameaçadora e tudo mais. Ah, uma coisa muito legal também. Vou tentar falar devagar porque esse vídeo tem muita coisa pra falar. Eu tô com medo de ficar muito longo, mas também tô com medo de falar muito rápido. Uma coisa muito legal também é porque nessa época a gente tinha dois grandes líderes dos movimentos dos direitos civis, o Malcolm X e o Martin Luther King. O Martin Luther King ele era um homem que seguia muito uma tendência pacifista. Então tudo que ele pregava era muito caminhando nesse sentido pacifista. Já o Malcolm X, ele era uma pessoa que falava justamente isso, que os negros deveriam se defender, e qualquer ameaça que sofresse ou violência deveria deveria revidar justamente. E aí eu peguei dois filmes para poder falar mais sobre esse assunto com vocês e aprofundar um pouco, que um é um filme dos Panteras Negras mesmo, é um filme que conta a história de como o partido foi fundado e tudo mais. Tem os atores que são os próprios personagens, então tem o ator que ele faz, o Huey Newton, Bob Sale e outros personagens dessa saga, e tem um documentário na Netflix muito bom, que se eu não me engano também chama Os Panteras Negras, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui o nome dos dois. Eu achei muito interessante o filme, porque ele pega fotos da época, ele pega gravações que teve na época para mostrar realmente como que era essa realidade. Aí fazendo uma questão um pouco mais linear para a gente poder falar sobre o assunto, o partido surgiu e eles tinham essa ideia, vamos nos defender e tudo mais. O que aconteceu? Depois que esse partido surgiu, para eles não ficarem perdidos, eles decidiram colocar 10 pontos, que iriam ser os pontos que iam nortear eles e o que eles precisavam fazer para a sociedade e como se defender. Então eles tinham, por exemplo, que os negros eles precisavam de moradia decente, porque os negros dessa época eles ficavam muito marginalizados. Até hoje a gente tem muito isso nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil. Eles tinham como dos preceitos dessas 10 coisas a liberdade dos negros. Os negros muitas vezes eram impedidos de seguir lugares, frequentar lugares, se manifestar em público. Então esse também é um dos direitos. O direito ao trabalho, muitas vezes o negro não conseguia trabalho justamente por causa da sua cor. Então eles tinham como esses 10 preceitos, que tem vários outros, eu acho que eu vou deixar uma imagem aqui do lado mostrando pra vocês o que eram essas coisas que eles colocavam, eles chamavam de 10 pontos. E aí uma coisa muito legal e interessante de se pensar é porque o Partido dos Panteras Negras, eles nasceram bem na época ali da Guerra Fria, da ameaça comunista. Então todo mundo nos Estados Unidos que não lutava pelos direitos dos negros, não acreditava que os negros realmente eles estavam sendo oprimidos, eles achavam que as Panteras Negras eles eram uma ameaça comunista. Quando na verdade eles não eram, eles estavam
estavam só tentando realmente lutar pelos direitos dos negros. Muitas vezes eles acabavam proferindo algumas coisas que remetiam ao comunismo, mas essa não era a intenção principal deles. Dando continuidade, eles acabaram ganhando muito espaço dentro de várias comunidades, dentro dos Estados Unidos em si, e aí começaram a haver preocupação interna do governo estadunidense para poder justamente abafar o caso dos Panteras Negras. Eles não queriam que os Panteras Negras fossem vistos, fossem conhecidos, não queriam que as pessoas conhecessem os Panteras Negras. E aí começou uma verdadeira guerra dentro dos Estados Unidos entre os policiais de Oakland, que era onde os Panteras Negras, a primeira sede, né, teve, e os Panteras Negras. Então, teve vários massacres, várias mortes, e eles começaram a fazer coisas para incriminar esses líderes. O primeiro a ser preso foi o Bob Sale. Por que ele foi preso? Ele foi preso porque em um determinado conflito entre os Panteras e policiais, eles reclamavam da legislação. E um policial falou para ele, olha, se você acha tão ruim a legislação, vá até a Assembleia Legislativa e, né, reivindique seus direitos. E ele foi, só que eles foram daquele jeito que eles sempre andavam, armados e tudo mais, bem impositivos. E quando eles chegaram na Assembleia, essa atitude foi vista muito mal. E como ele era o líder daquele movimento naquela hora, ele acabou sendo preso por conta disso. Ele ficou um bom tempo preso. Enquanto isso, o Hugh Newton, ele ficou fora e ficou fazendo toda a movimentação que se precisava. Mas sempre eles estavam perseguindo. Existia uma missão do FBI que era para perseguir e acabar com os Panteras. Porque existe até uma frase dessa época que eles falam que a verdadeira ameaça interna nos Estados Unidos eram os Panteras Negras. Em determinado momento, acaba que o Hugh Newton, que era o líder do partido, ele acaba sendo preso por conta de uma confusão que ele teve entre os policiais. Uma coisa totalmente nesse filme que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, ele até mostra essa cena. É uma situação muito complicada em que o policial aborda ele e ele vê que ele é o líder dos Panteras e acaba tendo um conflito. O policial é morto em um jogo de corpo que eles estavam tendo ali, jogo de força, e ele acaba sendo preso. E é aí que os Panteras estouram mesmo no movimento. Todo mundo passa a conhecer os Panteras, porque o Huey, ele era uma figura muito conhecida no movimento. Enquanto o Bob estava preso, era o Huey que fazia todos os discursos, foi o Huey que levou os Panteras para vários lugares dos Estados Unidos. Ele era realmente o político. Então, quando ele foi preso, injustamente, todo mundo se mobilizou muito com isso. E começou o movimento Free Huey, que era para libertar ele, porque ele estava preso injustamente. E os Panteras Negras explodiram nos Estados Unidos. Todo mundo passou a conhecer o partido. E as pessoas começaram a aderir cada vez mais no movimento. Uma coisa muito interessante dessa época é que até então o negro ele não era visto como bonito, ele não tinha essa visão de você olhar um Black Power e falar, nossa, que lindo, ou então, essa figura negra, ela não era, os negros não se viam como bonitos. E nessa época, como começou a ficar muito famoso, enquanto toda hora passava na TV, era uma publicidade muito grande, muitas pessoas começaram a se encontrar enquanto negro, começaram a se identificar com aquela imagem que aparecia, com aquelas mulheres que estavam ali, com aqueles homens que estavam ali. Tanto que uma coisa que ficou muito famosa nessa época foi a jaqueta de couro, que era uma marca dos Panteras Negras. Um tempo depois, o Bob ele foi solto e ele acabou liderando de novo o movimento. E nessa época, mais do que nunca, a polícia tentava aniquilar todo esse movimento. Acabou que com o tempo, essas lideranças elas foram se disseminando muito. O Bob Sayer ele foi preso novamente depois de um tempo, com o argumento de que ele estava conspirando em um estado dos Estados Unidos, quando na verdade ele estava meio que só palestrando, sabe, sobre vários assuntos. Depois de um tempo, o Hugh Newton ele acabou morrendo. Quando ele saiu, todo mundo fala, alguns relatos falam que quando ele saiu da prisão, inclusive no documentário da Netflix tem isso, ele saiu uma pessoa totalmente diferente, com outras percepções, que ele não era mais aquele mesmo Hugh que tinha fundado o partido. E acaba que por alguns acontecimentos como esse, o partido ele vai se acabando aos poucos. Mas é muito interessante alguns pontos. Durante muito tempo, o partido foi muito forte nos Estados Unidos, não é à toa que ele foi considerado como uma verdadeira ameaça interna. Além disso, além dele ter sido muito forte nos Estados Unidos, ele teve sede em quase todos os estados dos Estados Unidos. Os Panteras Negras tinham uma sede e se comunicavam para poder fazer as suas manobras políticas mesmo. E além disso, eles tiveram uma sede
fora dos Estados Unidos, se eu não me engano foi na Argélia, quando eles deram abrigo pro Eldred. O Eldred, ele era um pantera negra que acabou sendo exilado também por conspiração da polícia e tudo mais. Outro ponto importante é que os panteras negras, eles promoveram uma ajuda à comunidade de fato. Então, além deles fazerem esse trabalho de promover a proteção ao negro, que o negro se protegesse nessa época, protegesse ele, protegesse o seu grupo, a sua família e tudo mais, eles ainda faziam programas como o café da manhã comunitário, que era para que todas aquelas pessoas que não tinham condição na época conseguissem tomar café. Então, eles eram muito bem vistos dentro da comunidade. É até uma coisa muito legal da gente pensar para fazer uma analogia com os dias de hoje. Eles não eram, de fato, um partido totalmente pacifista, que trazia totalmente o bem. Só que ao mesmo tempo, para aquelas pessoas, eles traziam o bem, porque eles estavam ali. E o governo não estava, o governo não proporcionava isso para as pessoas. Então isso é uma coisa muito legal de se pensar. Bom, gente, acho que é isso. Falei muito, acho que eu falei muito rápido também, mas eu acho que esse é um assunto muito legal. Eu acho que é muito legal saber sobre esse assunto. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre isso, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui os 2 filmes que eu vi, que eu acho que podem ser muito interessantes para vocês assistirem e entender mais sobre a história dos Panteras Negras. Foi realmente um partido muito, muito grande que trouxe muita coisa. Ele trouxe representatividade, ele trouxe com que os direitos dos negros eles fossem mais reconhecidos. Uma coisa muito legal que passa no filme é que quem conta a história no filme, esse que tem aqui no YouTube, é o Jude. E o Jude, ele começa a fazer parte dos Panteras quando ele percebe realmente que o seu povo está sendo muito agredido, e agredido de todas as formas, de todos os lados. E eles, todo momento, eles estão no filme reivindicando um semáforo para Oakland, que era onde muitas pessoas morriam porque as pessoas passavam arbitrariamente ali e acabavam atropelando negros que moravam nessa região. E no final do filme, eles contam que eles conseguem o semáforo, mas aí eles têm uma outra coisa para enfrentar, que é a questão das drogas. As drogas, ela começou principalmente nessa época nos Estados Unidos, porque era uma época em que esses policiais, eles queriam que os negros eles fossem incriminados por alguma coisa. Então, eles colocavam aquela droga ali naquela comunidade para disseminar para o resto do país, para o resto do estado. E dessa forma, cresceu muito. E no final do filme, ele até fala: naquela época tínhamos 300 mil viciados, hoje temos 3 milhões. Então é muito legal a gente ver como que essa questão da droga cresceu muito nessas pessoas marginalizadas pela sociedade. Quais eram os apoios dos governos que eles estavam dando e tudo mais, que eles não davam, na verdade, nenhum apoio. Por isso que essas pessoas, elas precisavam dessas válvulas de escape, como os programas dos Panteras Negras. Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima semana e qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar aqui no comentário. Tchau, tchau!